Boa noite. Esse é o nosso a última palestra do nosso ciclo. A palestra de hoje ela é sobre a abordagem ao paciente cardiopata com edema pulmonar, apresentado pela doutora Vanessa, não sei como que eu sou meu nome, Murakami. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela FAEF, fez residência em Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais pela FAEF também. Tem mestrado em ciência animal, cardiologia e oftalmologia veterinária e aprimoramento em clínica médica de pequenos animais também. Então, a gente passa a palavra e vou passar. Boa noite. Boa noite. Então, venho falar um pouquinho sobre a abordagem do paciente cardiopata, não só baseado no edema pulmonar, mas se a gente for ver na triagem como um todo, o que levaria ao edema pulmonar cardiogênico. Acredito que, digamos, a maioria que a gente pega na rotina médica, seja no atendimento imediato, seja no paciente crítico, a maioria das vezes, praticamente 80%, a gente vai pegar em edema pulmonar. Às vezes é numa triagem que a gente identifica que é um cardiopata, e às vezes não tem um sintoma, e aí sim a gente começa toda a investigação e determina o grau daquela doença. Mas a maioria das vezes, por se tratar numa condição silenciosa, a gente vai pegar em edema pulmonar, tá? Acho que tudo para se começar é a base, Então, se a gente não sabe a anatomia, a gente nunca vai saber qual que é o fluxo correto de um sangue, para onde ele se direciona, de onde ele chega, E a partir disso, entender o porquê, aí sim levou o edema pulmonar. E a gente entender que essas particularidades anatômicas vão influenciar o grau também de repercussão hemodinâmica para aquele paciente. Então, pensando num corte em si, numa avaliação longitudinal do coração, é lembrar que é composto por 4 câmeras cardíacas, Então, se a gente for diferenciar, acho que fica um pouco melhor, sendo composta por ventrículos, direito e esquerdo, e eu tenho átrio direito e átrio esquerdo. Então, sempre deve se lembrar que todo grande vaso que chega ao coração é chamado de veias, E todo vaso principal que sai do coração intermediando o fluxo sanguíneo ao corpo, a determinados órgãos, é chamado de artérias. Então, um dos maiores vasos que nós temos é a veia cava. Então, a veia cava cranial e a caudal, onde ela vai direcionar o fluxo sanguíneo do corpo, Então, desde a parte abdominal, a parte cerebral ao coração. Por isso que a gente tem a divisão entre cranial e caudal. Esse grande vaso ele vai ser bem incluso bem na região do átrio direito. Então, ou seja, é um fluxo de sangue onde uma câmara cardíaca tem que ter um espaço considerável, ou seja, todo o retorno venoso sanguíneo, então o retorno que vem de um fígado, de um rim, de um cérebro, de um intestino, vai cair diretamente nessa porção, Então, o átrio direito, ele já se torna a primeira câmara de reservatório, Ele tem que ter uma capacidade adequada. Pensando em fluxo sanguíneo, ele vai passar pelo átrio direito, pelo ventrículo direito, e aí se direcionar para os pulmões através da artéria pulmonar, ou tronco pulmonar. Lá é feita a hematose, ou seja, a troca de um sangue venoso pelo sangue arterial, Então faz a troca de oxigênio, e esse sangue retorna para a região do lado esquerdo através do segundo reservatório, que é o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo cai para o ventrículo esquerdo, e aí ele volta para a artéria aórtica, tanto cranial quanto caudal. Para isso, existem comunicações, ou mesmo, digamos, entre aspas, barragens, Existem válvulas ou válvulas que acabam, que ajudam nessa situação a não ter comunicação da troca sanguínea. Sendo a mais importante, do lado esquerdo, a válvula mitral e do lado direito, a válvula tricúspide, Essas válvulas, elas são compostas por folhetos, Então,
seria um tecido muito friável, onde elas se encontram, se comunicam, e esses folhetos, cada uma tem uma cúspide, né, onde forma realmente a válvula. Essas válvulas, elas devem ser fixadas através das cordas tendinhas e interligadas diretamente na musculatura cardíaca, no caso do miocárdio, pelos músculos papilares. Então, se a gente já for pensar, né, por que gera o edema pulmonar? Então, se eu tiver qualquer dano na musculatura, na válvula, ou seja, onde eu mudo a dinâmica de contração e relaxamento do coração, ou mesmo se eu tiver alguma anormalidade anatômica desse coração, ou seja, por uma deficiência, alguma falha nessa válvula, seja a falta de um músculo, né? Então, vamos pegar um pouquinho algumas doenças congênitas, isso sequencialmente já vai levar um quadro congestivo, vai acumular sangue onde não deve, e aí a gente tem como, né, manifestação clínica o quadro do edema pulmonar, tá? Então, pegando um pouquinho a fisiologia, isso é uma forma muito bem resumida, né? Mas basicamente o coração ele é a bomba do corpo, então ele está na função de receber e entregar sangue, né? Então sem ele a gente perde esse mecanismo, né? E isso é baseado em duas formas de agir, né? Através da contração ventricular, que a gente chama de sístole, então toda a capacidade dinâmica do coração contrair. E a hora que ele contrai, ele tem a capacidade de ejetar esse sangue, seja para o pulmão, seja para o corpo. E a diástole, que é a capacidade de relaxamento. Então, concordam comigo que, independente se eu tenho um problema em contração, vai faltar sangue a ser enviado? Do mesmo jeito que se eu tiver um problema no relaxamento, não vai entrar sangue no coração suficiente. Então, eu vou ter falha em algum momento, seja no que manda ou no que recebe. Isso é feito de forma sincrônica, né? Através de vários mecanismos, mas o mecanismo primordial é o eixo elétrico do próprio coração. Então, como é baseado em musculatura, né? O coração é o músculo, a gente tem que ter mecanismos, a fisiologia, né? Mete esses mecanismos, onde vão desencadear mecanismos elétricos para gerar justamente a contração e o relaxamento cardíaco. Então, basicamente, começa com uma ativação do nodo sino atrial. Então, atrial, eu já tenho que pensar que ele fica no átrio, né? Então, a denominação veio dali. E isso é gerado um impulso nervoso, né? Nesse impulso nervoso elétrico, ele é desencadeado aos ventrículos. Então, tem toda uma rede elétrica. Do sino atrial, a gente passa por átrio ventricular, e aí ele vai ramificar entre direito e esquerdo, através, né, então, uma base ventricular e um feixe de His, tá? O feixe de His, digamos que é o centro, é ele que vai disseminar esse impulso elétrico, que aí é dividido no ramo átrio ventricular. Existem várias várias musculaturas, fibras musculares. Então, esse impulso não adianta ir na musculatura principal, a gente tem que ramificar ela. Por quê? Senão só um ponto do coração iria contrair ou só um ponto ia relaxar. Para que isso seja disseminado de forma correta, existem as fibras de Purkinje, né? Então, é uma cadeia de ramificações nervosas que levam, né, à adequada contração ventricular, principalmente. Ciclo cardíaco, então, que nem eu comentei bem no início, se a gente não souber de onde chega o sangue, para onde vai, qual é o fluxo, a gente já perde essa dinâmica cardiovascular, tá? Não dá para se trabalhar tudo ao mesmo tempo, por mais que o coração ele é um órgão, né, que trabalha em relação ao mecanismo atrial, ao mecanismo ventricular, mas tem que existir pausas. Essa pausa a gente chama de diástase, ou seja, é a capacidade na hora que os ventrículos vão relaxar, né? Então, conforme ele vai relaxando, os átrios concordam comigo que tem que mandar esse sangue para os ventrículos.
Então, ele está relaxando, acontece já o início do enchimento passivo, né? Então, é literalmente por questão de gravidade, né? Se eu abro algo que está embaixo vai receber, né? Então, a partir do momento que eu estou tendo o enchimento desses ventrículos, pensando que é simultâneo, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, vai ter de início o enchimento ventricular. Vou encher tudo de forma imediata? Não, né? Por mais que um enchimento rápido, exatamente eu abri uma torneira e ela cai de uma vez. Só que às vezes eu tenho que tirar aquele excedente, ou seja, tirar o final de sangue que está nos átrios. Por isso, de forma sequencial, acontece a sístole atrial. É onde vai ter o completo preenchimento dos ventrículos. A partir disso, o ventrículo ele teve a sua expansão adequada, teve a sua diástole, né, adequada. Eu tive todo o enchimento dele. A gente, né, observa agora a contração ventricular, ou seja, a hora que os dois ventrículos se contraem para mandar, seja para o pulmão, seja para o corpo. Isso acontece de forma muito simultânea, ou seja, a partir do momento que está tendo o início da contração ventricular, concordam comigo que as válvulas mitral do lado esquerdo e a tricúspide do lado direito devem se fechar? Porque eu não posso fazer um retorno. E aí quem abre aqui são as semilunares. As semilunares é composta pela aórtica e pulmonar, né? Então, a partir da contração ventricular, abrem-se essas válvulas e as válvulas atrioventriculares se fecham. Então, isso é um mecanismo fisiológico, tá? Então, está tendo a contração ventricular. Ali, naquele momento, vai ter a expulsão do sangue, né? Vai ter toda a ejeção, ou seja, todo esse sangue acumulado nos ventrículos, eles vão em direcionamento para os seus vasos de origem, tá? E, por fim, acontece novamente o relaxamento isovolumétrico, ou seja, é a capacidade, a hora que o coração, né, teve toda a ejeção, e ele vai voltar para a fase de relaxamento, né? Então, eu estou contraindo, e eu relaxo novamente. Então, isso tudo é muito rápido, né? E a hora que ele relaxou por completo, existe a pausa. É a hora que, antes de iniciar a contração atrial e antes de ter a abertura das válvulas mitral, a gente inicia, né? A gente vê o novo ciclo se iniciando, tá bom? Um pouquinho sobre a anatomia do parênquima pulmonar, então é importante saber. Muitas das pacientes cardiopatas que vão desencadear o edema pulmonar, logo, né, a porção do lado direito é quem mais sofre do pulmão. Então, isso é importante para a gente ter uma rotina na clínica médica. Por que isso? Principalmente por contato e por ramificação dos lobos pulmonares. Se a gente for designar o lobo esquerdo, né, o lobo pulmonar esquerdo ele é dividido em lobo cranial esquerdo e o lobo cranial caudal, né? Sendo que o cranial ele ainda divide em duas porções. Quais? A porção do lobo cranial esquerdo e a porção caudal do lobo esquerdo, né? Então, o lobo cranial ele já se divide em dois, tá? E o lado direito é onde tem a maior porção dos lobos pulmonares, né? São divididos em 4 porções, sendo que tem o lobo cranial, mesma coisa semelhante ao lado esquerdo. Existe a porção do lobo cranial do lobo direito, a porção caudal do lobo do lobo cranial direito. Então, ali já se divide. Existe o lobo caudal direito, que aí ele é único, o lobo médio e o lobo acessório. Então, se a gente já for pensar, não só em contato direto, né, anatomicamente, o lado direito ele vai ter uma capacidade maior. Então, ou seja, é que muitas vezes, se eu mudo a hemodinâmica cardiovascular,
o lado direito muitas vezes sobrecarrega. Isso pensando em alterações de pressão sanguínea, tá? Não estou lidando com uma pneumonia ou uma bronquite, mas por alterações de pressão de fluxo. Por que é importante saber a pressão de fluxo sanguíneo? Porque é a base que vai levar ao edema pulmonar. Né? Pensando no edema pulmonar cardiogênico, o coração levando a congestão, levando a sobrecarga pulmonar. Então, basicamente, um alvéolo, né, ele é uma ramificação de vários espaços que vão fazer a troca de gás, né, de gás carbônico para oxigênio. Então, todo o fluxo de sangue, né, venoso que vem, ou seja, cobre oxigênio, a partir do bombeamento cardíaco, ele vai ser disseminado à região vascular do pulmão. E lá é feita a troca, é feita a hematose. Recebido aquele oxigênio, é ejetado, né, mandado para todos os outros tecidos. Para se realizar uma hematose adequada, existe a rede de capilares. Né? Então, por alterações de pressões, essa troca sanguínea é possível e, mediante a troca sanguínea, é feita a troca dos gases, né? Gás carbônico e oxigênio. Então, ou seja, se eu tiver qualquer alteração de pressão aqui, concorda que eu vou ter duas mudanças? Desde o fluxo sanguíneo, ou eu vou acumular mais em um ponto e faltar em outro. E se eu tenho acúmulo de sangue, eu levo isso a um quadro de congestão, acúmulo. E também vai me prejudicar em relação a uma hematose. Né? Então, a troca de oxigênio ali vai ser falha. Então, a partir disso, é importante a gente entender que na hora que eu estou com edema pulmonar ali com o paciente, não adianta só eu melhorar o oxigênio para ele se eu não controlar a pressão, né, em fluxo capilar pulmonar. A mesma coisa que não adianta eu controlar o fluxo pulmonar pensando em pressão capilar, se eu não controlar também o fornecimento de oxigênio. Então, os dois cuidados são simultâneos. Para a gente entender que eu falo, pegar um edema pulmonar na rotina não é difícil, e às vezes intervir. Né? Agora todo mundo se assusta. Só que se a gente não entender a base da fisiopatogenia, ou seja, por que o edema foi formado e da onde ele está sendo formado, se é por um acúmulo de sangue, se é pelo esse quadro congestivo, se é por alteração de pressão, se vem da base cardíaca em si, a gente não consegue direcionar a eficácia terapêutica. De imediato, sim, mas depois eu não consigo reverter. Então, o sistema cardiovascular, ele é a bomba, ele recebe e ele ejeta sangue. Basicamente, por quê? Para trabalhar com o acordo de uma pressão arterial. Ou seja, se eu não mantenho o equilíbrio daquela pressão, quando eu falo pressão, é no sentido que, por exemplo, eu tenho um espaço e isso exerce pressão dentro da parede de um vaso. Se eu não tenho essa pressão adequada, concorda comigo, se eu fazer muita força, ela rompe? Ou seja, também o que está de fora para a parede, se ela não tem uma pressão de controle, de equilíbrio, a pressão aqui interna vai ser maior. Concorda? Se eu imaginar, se eu estou dentro de uma sala que alguém pressionando a gente vai se espremendo, não consegue. Então, a pressão que tem que ter dentro, interno de algo, ou seja, interno de um vaso, ela tem que estar reequilibrada com a mesma pressão externa, tá? Então, basicamente, o fluxo de sangue é para manter essa pressão. Então, a partir do momento que o coração está tendo qualquer tipo de falha e ele está retendo mais sangue, aquele sangue para controlar a pressão dentro de um vaso vai faltar. Ou se eu tiver qualquer dano com uma outra doença dentro daquele vaso sanguíneo, seja uma cava, seja uma horta, esse coração vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Concorda comigo? Se eu pensar, eu tenho a saída de uma artéria aórtica, que é a porta. Se a pressão ali fora está grande, a gente vai ter que dar um jeito de empurrar mais para todo mundo sair dentro da sala. Então, o coração tem essa função, ele trabalhar para que ele vença essa pressão numa saída de um grande vaso.
Existem vários mecanismos para controlar isso, né? Pensando já em algo patológico, né? Então, tudo tem um equilíbrio. A partir do momento que mudou-se essa pressão, seja no próprio coração, seja no vaso que ele está interligado, há mecanismos para compensar isso a curto prazo, né? A fisiologia, ela é dinâmica. A partir do momento que ela saiu do seu contexto habitual, alguma outra coisa vai ter que compensar ela. Então, dentro desses mecanismos, o neurohormonal é o principal, né? Então, ou seja, mediado por fatores neurológicos e hormonais. Se eu penso em hormonal, alguma coisa tem que ser liberada na corrente sanguínea para manter esse equilíbrio. Quando a gente pensa em estimulação de sistema nervoso simpático, ou seja, que vai dar ordem, tem que ativar, existem algumas células no coração que é intermediada com ramificações nervosas, que são os baroreceptores. Então, se o coração percebe, né, que a hemodinâmica está alterada, ou seja, eu preciso mandar sangue, eu preciso relaxar mais, eu preciso contrair mais, esses baroreceptores são ativados. É enviada uma mensagem ao cérebro, que aí, por mecanismos, conseguem contrair um vaso, né? Então, ou seja, a partir do momento que eu diminuo eu aumento a contração daquele vaso, ou seja, a pressão ali, vai aumentar. Se eu fechar o espaço de uma sala, concorda que a pressão aqui dentro aumenta? Então, essa tentativa de reduzir o calibre do vaso é justamente para melhorar uma capacidade do coração injetar líquido, sangue. Tá? Existe também um mecanismo que é o tônus vagal. Então, o tônus vagal ele é mediado junto com o nervo vago em relação à parte do sistema nervoso central, que é o mecanismo de aumento ou diminuição da frequência cardíaca. Se eu estou diminuindo o tônus, eu vou diminuir o limiar dele. Então, se ele tem repercussão no coração, ele aumenta a frequência cardíaca. Diferente se eu fosse oposto. Se eu aumentar o tônus vagal, eu vou, consequentemente, diminuir a frequência cardíaca. Então, um dos mecanismos, se imaginar, eu controlei a pressão do vaso, eu diminui o calibre e aumentei a frequência, isso vai me ajudar a ejetar mais sangue, vai mandar mais sangue ao corpo. Estimulação do sistema renina, aldosterona, acho que todo mundo já ouviu, né, esse nome, o quanto ele é complexo, mas basicamente, resumindo, é a liberação de hormônios que ajudam a vasoconstrição também, ou seja, reduzir o calibre daquele vaso, passar sangue de uma forma mais adequada. E isso é através da ativação, né, liberação da retenção de sódio, de sal e, consequentemente, retém mais água. Então, é importante saber que isso, no momento inicial, é bom. Depois, ele pode se tornar ruim. E junto à liberação de um hormônio chamado vasopressina. A vasopressina também é utilizada na tentativa de vasoconstrição, então o corpo, né, por mecanismos compensatórios, libera tudo para contrair aquele vaso. É importante eu saber que tudo está envolvido a vasoconstrição? Sim. Por quê? Senão lá na hora da terapêutica, se é um paciente que está hipotenso, eu tenho que entender, eu vou trabalhar com volume, eu vou ter que trabalhar com soro, fluidoterapia, porque falta sangue. Eu vou ter que trabalhar com contração de vasos. E aí, será que a contração eu tenho que trabalhar com catecolaminas, que ajudam a contrair? Ou eu tenho que trabalhar com medicações que aumentam a força de contração, aumentam o massístole do coração? Depende. Se a gente não saber fazer a triagem de qual falha hemodinâmica é e a gente decide por um fármaco, a gente mata esse paciente. Então, né, de uma forma mais resumida, se a gente for levar em consideração, independente da causa que levou à disfunção cardíaca, sempre vai acontecer uma diminuição ventricular da função. Quando eu falo independente da causa, seja um problema valvar, miocárdico, comunicação entre
regiões cardíacas. Então, independente, vai faltar fluxo de sangue, vai faltar um débito cardíaco adequado. A partir do momento que diminuiu esse débito, a pressão sanguínea, que eu comentei, ela vai alternar, e aí vai ter que ter esses mecanismos para ativar. Então, isso aqui, quem quer cardio, nefro, emergência, internamento, intensivismo, tem que saber isso. Por quê? Tem que saber valores? Não. Mas a partir do momento que eu sei que, opa, lembra que eu falei, está faltando sangue para ejetar, está faltando um débito cardíaco. Eu vou ter que tentar trabalhar alguma coisa disso. Ou o volume sistólico aumentar, ou seja, eu dou mais volume líquido para ele, fluidoterapia, ou eu aumento a frequência cardíaca. Será que eu tenho que entrar com medicações que aumentam aquela frequência para eu regularizar o débito? Ou não, o débito está normal, mas eu estou alterando a pressão sanguínea. A pressão sanguínea às vezes está muito aumentada. Será que é porque eu estou com uma resistência vascular periférica muito aumentada? Então, a maioria das vezes a gente pega um cão que vem em edema pulmonar e está em síndrome cardiorrenal. E muitas vezes o paciente nefropata, ele já está com uma resistência vascular aumentada. Então, será que adianta eu fazer mais vasoconstrição naquele momento? Ou é melhor eu aumentar a força de contração ou aumentar o fluxo sanguíneo? Só que, claro, aumentar fluxo sanguíneo, aumentar débito, eu tenho que avaliar muito qual é o volume. Qual o volume, como eu vou fazer isso, é a base de fluidoterapia ou não? Porque é o que eu sempre falo, o paciente cardiopata, ele está numa condição encharcada. Ele está em edema, ele está encharcado, ele está sobrecarregando o líquido onde não deveria. Então, trabalhar com volume muitas vezes é arriscado. Então, será que não é melhor só mexer no débito cardíaco em relação a uma contração dos ventrículos? Então, tendo essa forma e você conseguir pegar um paciente e saber que a alteração dele é uma resistência vascular, a alteração dele é pressão, eu consigo intermediar qual é a minha terapêutica naquele momento. É fácil? Não, nem um pouco. Então, a curto prazo, o coração, independente da tua falha cardíaca, o coração ele consegue restabelecer uma hemodinâmica, ele consegue voltar um débito cardíaco adequado. O problema é quando isso se torna ainda persistente, ou seja, não foi retirada a causa base, ou pelo menos controlada essa causa base. A longo prazo, se a gente for pensar, imagina o músculo trabalhando além da sua capacidade. A gente vai ter os efeitos deletérios, ou seja, aquele coração vai falhar. E aí a gente vai ter um mecanismo que é o aumento da pós-carga. A pós-carga seria aquele trabalho excessivo em tentar ejetar o sangue. Então, está influenciando diretamente com a ejeção do sangue. Seja pulmão, seja corpo em geral. Então, seja na troca ali do oxigênio, seja na hora que for enviar, ejetar aquele sangue para a artéria. A partir do momento que a gente vê o músculo trabalhando muito, ou seja, o coração está trabalhando, necessariamente vai precisar de mais oxigênio. Só que concordam comigo que o oxigênio ele já está sendo falho. Por quê? Porque a troca cardio-pulmão está falhando, está retendo o sangue, independente de onde. E aí as células miocárdicas, pela deficiência de oxigênio, também falham. Se um coração falha, ele para, a gente tem a parada cardíaca. Então, é justamente essa transição que é o que a gente tem que tentar investigar lá na clínica médica. Talvez é aquele cão que nunca tossiu, nunca teve cansaço, mas na avaliação física a gente pega um som de sopro. Então, opa, será que não é aquele paciente que está numa forma compensatória hoje? E se eu investigar, eu consigo evitar uma sequência da progressão da doença? Sim. Então, por isso que quando a gente lida com o cardiopata, não é só pegar de emergência. A triagem, a anamnese, a semiologia em geral, é o que vai nos ajudar para barrar esse intervalo. Claro, às vezes mesmo com diagnóstico precoce, não é possível, mas diminui a chance.
Então, a partir que eu tive, né, que a gente evidenciou esse dano miocárdico, independente, seja por um problema valvar, né, ou seja, até esse quadro congestivo, vai ter que ter uma mudança do coração. Então, se ele, né, percebe pela hemodinâmica que falta sangue, ele vai ter que mudar a sua forma de trabalho. Ou ele vai ter que contrair mais, ou ele vai se remodelar. Ou seja, ele vai crescer a câmara, né, a câmara cardíaca para caber mais sangue. Então, existe um remodelamento cardíaco. O problema é quando isso se torna sequencial, que aí aquelas células cardíacas começam a morrer, é composta depois, né, substituta por fibrose, então é um músculo que já vai ter mais rigidez na sua contração e relaxamento. Eu vou ter uma disfunção, né, o coração vai levar a disfunção ventricular, e aí é o que a gente pega muitas vezes no sinal clínico do edema pulmonar e a morte. Então, a sístole, que eu comentei, ela basicamente, se a gente for bem abreviado, é a capacidade dos ventrículos se contraírem e ejetar sangue, né? Então, no final da diástole, ou seja, naquele momento que o ventrículo relaxou, e entrou toda a quantidade de sangue, ele tem que se contrair. E a partir do momento que tem a contração ventricular, esse sangue ele é ejetado, né? Seja pela artéria aórtica, seja pela artéria aórtica. A partir do momento que eu tiver uma disfunção sistólica, ou seja, aquele coração com uma falha na contração, a gente já vai ver esses problemas, né? Essas comorbidades em geral. Então, deve ser, né, o volume ejetado ele é determinado a partir da contração dos ventrículos dessas células, pela pré-carga. Então, a pré-carga seria exatamente a pressão de sangue que existe dentro da câmara interna do ventrículo. Então, é aquela pressão final, ou seja, aquela capacidade máxima que o ventrículo relaxou através do sangue, né, gerou essa pressão, e aí esse sangue é ejetado. Então, de forma resumida, a pré-carga é o volume final. Né? Então, quanto daquele volume está sendo ejetado, seja por uma artéria aórtica, seja por uma pulmonar. E a pós-carga também. Então, esses mecanismos na hora de ejetar um volume precisa. Não adianta ter volume suficiente, pressão, se eu não tenho força, não tenho trabalho. Então, a pós-carga é basicamente a quantidade, né, ou força daquela ejeção. Então, qual é a minha capacidade? A capacidade daquele ventrículo contrair e ejetar o sangue. Se ele estiver tendo uma falha na pós-carga, a capacidade dele se contrair, a quantidade de sangue também vai ser menor na hora da ejeção. Lembrar sempre que pré-carga e pós-carga, elas vão sofrer variações a partir de alterações vasculares, e não só do trabalho cardíaco. Então, vamos pensar, um coração que está contraindo bem, relaxando bem. Mas se a artéria aorta, que é quem vai receber o sangue lá do ventrículo esquerdo, ela está alterando a sua pressão ali dentro, concorda comigo que o volume e a força recebida vai ser diferente? Né? Então, imagina, um vaso, a saída da porta, saída final do ventrículo esquerdo. Se ela também tem uma resistência diferente, não adianta o coração trabalhar mais. A gente tem que trabalhar manobras dentro daquele vaso. Então, a partir do momento que tiver variações, seja por um aumento da resistência dentro do vaso, seja por volume, o coração pode estar trabalhando excelentemente bem. Se eu tiver qualquer dano vascular, não adianta só aumentar pré e pós-carga, não adianta aumentar só volume e trabalho cardíaco. Diástole. Né? Então, a diástole é o relaxamento ventricular. É o relaxamento que a gente chama de isovolumétrico, ou seja, é o momento onde as duas válvulas semilunares, então a artéria aórtica e a artéria pulmonar, se fecham e a abertura da válvula tricúspide e mitral. Então, é exatamente a hora que está se abrindo e fechando as semilunares, o ventrículo está relaxando.
ali começa em conjunto o enchimento. Então, lembra que eu falei? Se eu abro, o sangue desce. Está começando a encher os ventrículos. Existe a pausa, que é a diástase, e depois a contração arterial. Então, lá do ciclo cardíaco. Se tiver qualquer falha nesse relaxamento, então se o ventrículo está recebendo sangue, se ele não relaxar o suficiente, concorda que o sangue vai acumular lá no átrio esquerdo ou no átrio direito? Isso é importante saber, que é uma das principais disfunções que a gente tem hoje. E a partir dessas disfunções, acaba que leva a sobrecarga, seja pulmonar, se eu tiver um desequilíbrio do lado esquerdo, ou na parte abdominal, fígado, rim, intestino, se eu tiver uma disfunção do lado direito. Então, a diástole ela vai depender da capacidade de relaxamento daqueles ventrículos e a complacência da câmara ventricular, ou seja, qual o grau de pressão que está acontecendo ali dentro. Então, se eu tenho muito volume dentro de um ventrículo, concorda que ele vai ter que relaxar mais para caber? Agora, se eu tenho um fluxo, uma pressão de volume de sangue menor, ele não vai ter que exercer toda essa capacidade. Então, se eu estou tendo algum dano, por exemplo, numa válvula mitral, onde está tendo um refluxo de sangue no átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo não vai ter que relaxar tanto, porque ele não está tendo essa complacência suficiente. Né? Então, isso mudando qualquer fluxo dentro de um ventrículo, vai intermediar também a uma diástole. Então, para a gente entender um pouquinho sobre doenças, né? Eu coloquei justamente a degeneração valvar porque ela é a mais comum. Né? Praticamente 80% é o que a gente pega na rotina em cães. Acho que até mais, um pouquinho, 80%, 90% quase. Então, ela se trata de uma degeneração, seja uma válvula mitral ou tricúspide. Muito mais na válvula mitral. Se a gente for pensar da base da fisiologia, lado direito, concordam comigo que ele só vai ter que vencer a pressão de uma artéria aorta e mandar para os pulmões? Ou seja, um único órgão que recebe. Já o lado esquerdo, ele vai ter que vencer uma resistência da artéria aorta e mandar sangue para diversos tecidos. Então, consequentemente, o lado esquerdo ele tem que trabalhar muito mais, pensando na base da fisiologia. Se eu tenho uma pressão do lado esquerdo muito mais aumentada, a barreira, né, as válvulas, o lado esquerdo sofre mais com o tempo. Então, ali, com a degeneração, sendo que a válvula é a base de cartilagem, ela sofre, pensando até numa frequência cardíaca de um cão, média de 90, 70, dependendo do porte, até 120, 140. Então, imagina uma frequência cardíaca de 140 aqui. Essa válvula, essa barreira, sofre com o tempo, ela se degenera, ela se enfraquece. Então, o lado esquerdo ela é muito mais afetada justamente por alterações de pressão, que aqui em torno é 120 e aqui é quase 20. Então, são 100 vezes a mais a pressão do lado esquerdo. Por isso que a válvula mitral é onde mais existe o dano hoje. Por isso, chamado degeneração valvar. Então, basicamente, né, aquelas válvulas que eu comentei, elas são ligadas às cordas tendíneas, e aí elas fixam nos músculos papilares, e elas se degeneram. Então, algo que era para ser lisinho, elas formam esses gominhos. Né? Então, é tudo tecido fibroso. Se a gente for pensar que a válvula ela é uma porteirinha, né, uma porta, ela tem que ter uma cooptação adequada. Ou seja, as duas se unirem, de certa forma, simultânea ali. Se uma delas falha, ou as duas falham, e elas perdem aquela força de segurar a pressão do sangue, concorda que o sangue volta? Então, acaba que leva, digamos, uma dinâmica de fluxo sanguíneo alterada. Então, a maior doença, a mais frequente, perdão, hoje é a degeneração valvar. Hoje, cães, né, mais de grande porte, diferente da degeneração valvar que a gente vê em cães pequenos, né,
Vamos pensar que é dilatado aqui no coração dilatado, né? É grande. Concorda que se eu dilatar muito, se eu pensar no elástico, se eu esticar muito, uma hora ele não perde a sua capacidade de voltar ao normal, ou seja, de se contrair. Então, se eu dilato demais, eu vou, consequentemente, averiguar que vai ter uma disfunção sistólica, ou seja, ele relaxa tanto que ele perde a capacidade de contrair. Então, aqui, muitas vezes, uma cardiomegalia, né, na verdade, uma cardiomiopatia dilatada, a gente vai evidenciar uma disfunção sistólica. Ele perde a capacidade de contrair adequadamente. Se eu não contraio os ventrículos, se o coração não contrai, o sangue ejetado vai ser menor, concorda? Se ele não ejeta, ele se acumula. E aí faz um refluxo. Diferente, por exemplo, de uma hipertrófica. Vamos pensar que é um músculo que ele, entre aspas, cresceu, né? Ele está proeminente para a câmara interna dos ventrículos. Então, imagina a parede chegando perto. A capacidade do lumen ventricular, do espaço ventricular, se torna menor. Ele vai ter capacidade de relaxar ali? Não. Imagina um músculo extremamente difícil de relaxar, ele não consegue. Aqui a gente evidencia uma disfunção diastólica. Na restritiva, a gente já vê um quadro misto. Por quê? Aqui, a princípio, ele tem uma capacidade de contrair, mas em alguns momentos tem uma dificuldade de relaxar. Então, para diferenciar isso, claro, só nos exames complementares, né? O pós-mortem. Independente da causa, então seja uma degeneração valvar, seja uma alteração miocárdica, seja no cão ou no gato, todas têm como repercussão a insuficiência cardíaca congestiva. Ou seja, congestiva porque está acumulando sangue numa porção cardíaca que não deveria. Insuficiência cardíaca porque algum mecanismo cardiovascular está afetado. Então, se a gente for pensar mais comum, né, a gente tem a degeneração valvar, em si, onde, então, aqui para frente. Então, a válvula mitral é interligada pelas cordas tendíneas. Então, ela é interligada pelas cordas tendíneas. Um exemplo é romper essa corda e a hora que vai ter a sístole ventricular, esse sangue ele sofre um refluxo, ele regurgita para onde não deveria. A partir do momento, lembra que tudo é simultâneo? A hora que aqui está contraído e as válvulas estão fechadas, consequentemente, o átrio direito está recebendo da cava e o átrio esquerdo está recebendo da artéria pulmonar. Então, imagina um fluxo que ele vai ter comunicação, ou seja, o átrio já está cheio. E aí volta nesse fluxo proeminente do ventrículo, o fluxo lateral aumenta muito, a pressão lateral aumenta muito. A partir disso, ele vai ter que ter uma via de escape. Então, a partir, independente da doença cardíaca, é encontrada, né, a insuficiência cardíaca, seja por uma válvula, seja por um músculo, e isso leva a um quadro congestivo. Então, insuficiência cardíaca congestiva. Sendo o lado direito um pouco menos comum, mas também evidenciado, isso vai acontecer quando se tem algum dano do lado direito, e a insuficiência cardíaca esquerda quando se tem algum dano do lado esquerdo do coração. Que aí leva, né, realmente ao edema pulmonar cardiogênico. Então, de forma simplificada, a gente vai entender que é um coração que está tendo falhas, independente de qual seja. Vai reduzir o débito cardíaco, a partir disso, o volume plasmático, ou seja, a pressão arterial, ela é alterada, e a ativação dos mecanismos compensatórios, né? Então, o tônus simpático, é uma parte do sistema nervoso central, um hormônio chamado ADH, onde ele vai fazer reduzir, né, a questão da produção urinária na tentativa de aumentar o fluxo de sangue, aumentar o líquido, e junto com a ativação do sistema renina.
aldosterona. Então, esse mecanismo, ele quer basicamente aumentar a frequência cardíaca, fazer vasoconstrição e aumentar volume, aumentar sangue, uma vez que o coração demonstra que está faltando fluxo de sangue. Os vasos não estão recebendo sangue suficiente. E a partir da retenção de só de água, num momento imediato, é bom, controla essa pressão. O problema é quando se retém demais. E aí leva ao quadro de congestão e, sequencialmente, o edema pulmonar ou a efusão. Pode ser pleural, abdominal. Então, para entender um pouquinho sobre o edema pulmonar agudo, e aí, independente, quando a gente, isso em medicina, até na nomenclatura, coloca como edema pulmonar agudo, é importante diferenciar se ele é de origem cardiogênica ou não cardiogênica. Por quê? O tratamento muda. E se não saber evidenciar isso na prática, às vezes a gente toma decisões que acabam intervindo na decisão de recuperação daquele paciente. Então, se a gente for pensar no edema, ou seja, acúmulo de líquidos, ele pode ser líquido, basicamente, plasma, ou ele pode conter células de defesa, fibrina. Muitas vezes o edema por alteração de permeabilidade, ou seja, algo que está inflamado, o corpo ele tem que mandar células, tem que mandar líquidos, eu vou alterar, eu vou evidenciar alteração de permeabilidade. Então, por exemplo, uma pneumonia. Quem já pegou, pega um som na hora da ausculta de crepitação. Não necessariamente ali é edema por alterações de pressão, e sim porque é um líquido que está retendo no espaço alveolar por líquido inflamatório, células de defesa como um todo, líquido até proveniente das secreções geradas por bactérias. Então, basicamente, é permeabilidade. Opa, ali está precisando, o corpo manda células para lá, manda líquido para lá, para oxigenar, seja para capacitar aquele tecido. Diferente do cardiogênico. Lembra que eu falei? Tudo envolve pressão. A partir do momento que eu tenho uma pressão dentro de um vaso, principalmente lá na artéria venosa, ou seja, independente do problema cardíaco, eu estou recebendo sangue da onde não deveria, a pressão dentro de uma artéria pulmonar venosa aumenta muito. Se ela aumentou, e aí vem o controle de pressão hidrostática dentro daquele vaso e a oncótica fora daquele vaso. Se tem uma pressão hidrostática muito, muito aumentada, por alteração de pressão, esse líquido sai. Isso lá da física, lá no começo que a gente aprende na graduação. Então, a partir do momento que existe a alteração da pressão hidrostática, vai ter uma saída de água, de líquido, de sangue dentro dos alvéolos. Isso sai por permeabilidade também, a forma de água. Por isso a gente tem o edema cardiogênico. Então, adianta eu só trabalhar com diurético nesse caso? Não. Por quê? A maioria é mediada por líquido inflamatório. Se eu não tirar a causa base, seja inflamatório ou infeccioso, não adianta entrar com diurético aqui. Diferente do edema cardiogênico. Bom, então para entender um pouquinho, pensando em alvéolo pulmonar, a gente vai evidenciar a alteração ali da pressão. Então altera, então todos os vasos que chegam ao alvéolo pulmonar seriam as veias e aqui sai são as arteriolas, Então lembrar que é uma rede de capilar. Nessa rede de capilar vai ter alterações de pressão. Se eu tiver uma pressão muito aumentada dentro das venas. A partir do momento que tem alteração de pressão, é formado líquido, edema, dentro desses alvéolos pulmonares, tá?
imaginar rotina. A gente pega, às vezes, cães que chegam bem, né? Só que muitas vezes a gente pega ele já num quadro de insuficiência cardíaca e congestiva. Então, dentro dos principais sinais, a gente vê a ortopneia, né? Então, o paciente ele tende a levantar a cabeça na tentativa de puxar mais ar. Ele não quer mais passear, ele fica intolerante. Tem a tosse, que o doutor, né, descreve bastante. Na hora da emergência, a gente pega ele dispneia e até mesmo cianótico, né? A perfusão de oxigênio está falha. Aqui é uma pacientinha que estava acompanhando comigo atrás, que ela já tinha diagnóstico, já era a terceira vez que ela chegou no edema pulmonar, mas é aquele paciente que fica ortopneico, com esforço inspiratório e costa abdominal, né? Então o esforço é muito maior ali para puxar o ar. Aqui dá para ver, ó, olha o movimento, né, tóraco-abdominal dela e a posição. Então aqui já tem que se pensar, se eu já tenho uma história dela que é uma cardiopata, será que ela é edema pulmonar? Claro, essa paciente ela tinha broncopatia, ela tinha alterações hormonais, então tudo que mudava já, fluxo pulmonar, já mudava a resistência periférica do vaso, então era uma paciente que tinha um combo de coisas, então era muito mais grave, né? Diagnóstico. Então, diagnóstico. Isso pensando mais numa emergência. A gente aprende, isso tem que seguir sempre. O paciente emergencial com quadro respiratório, ele vai mandar no atendimento. Não adianta a gente falar, eu vou pegar uma veia, eu vou colocar ele no soro. Calma. É o paciente que manda. Então, ao mesmo tempo, no exame físico, no exame complementar, não vai dar para ele fazer um raio-x de imediato, não vai dar para ele fazer um ecocardiograma, né, saber a origem. O exame físico é primordial. Então, é importante, né, entender qual é a manifestação clínica dele. Então, se ele veio dispneico, veio cianótico, é uma alteração pulmonar? Ok. É primário ou secundário a uma disfunção cardíaca? Então, essa é a primeira triagem que a gente tem que fazer. E o exame físico ele é primordial para tentar diferenciar esse paciente. Desde a auscultação, que a gente já sabe pontos mais específicos de um edema pulmonar, porque um edema pulmonar cardiogênico, ele tem principalmente, né, então, uma crepitação muito mais evidenciada do lado direito, pode ter do lado esquerdo, muitas vezes tem, só que é numa região mais focal, que é numa região que a gente chama de pepilar, né, que é a região média para caudal pulmonar. Então, pegou a crepitação nessa região, já é muito mais direcionado, talvez, para um paciente cardiopata. Claro, avaliar fluxo de perfusão, então, o tempo de preenchimento capilar, a própria frequência cardíaca, se esse paciente tem sopro ou não, como que está a força no impulso femoral. Então, tudo são avaliações físicas que a gente consegue tentar, no imediato, diferenciar de um cardiopata e um pneumopata com edema pulmonar. Claro, a gente está falando mais do cardiogênico, mas isso é primordial. A gente precisa entender se talvez venha do coração mesmo, né? Então, até para entender a extensão daquele edema, existe hoje, baseado na medicina, isso bem adaptado à veterinária, é o ultrassom emergencial, beira-leito, que é o foco para pulmão, né? Então, existe hoje o conceito do VET-BLU, são pontos específicos, né, para avaliação do edema pulmonar, e o FOX, ele é meio que uma adaptação, além do ultrassom beira-leito, ele avalia a parte cardíaca imediata, ou seja, se é uma alteração por volume, esse é um corte que a gente chama de relação atmosfera da aorta, onde eu vejo a capacidade ou a quantidade de volume restrito àquele coração. E aqui é um corte, né, onde avalia a capacidade contrátil do coração. Então, são duas imagens simples que consegue fazer de acordo com a posição do paciente. Não vai ter que ter mudança, né, deitar ele, vira, ou seja, sobrecarregar aquele paciente. E
consegue já ter uma pré-análise se a gente vai reverter ele com melhora da contração do coração, se é trabalhar com volume de sangue, de líquido, né, no caso de fisioterapia. E quando a gente que a avaliação do parênquima pulmonar, o pulmão, quando se tem líquido no interstício, independente da origem, então, seja cardiogênica, seja por broncopatias, vai se formar linhas. Isso é denominada linha D. Então, claro, você pegou um paciente que você faz uma avaliação pulmonar dele, tem que ver essa linha, então é sinônimo de edema pulmonar cardiogênico. É sinônimo de que tem líquido no parênquima no interstício pulmonar. Seja por uma confusão pós-trauma, seja por uma pneumonia, seja por um cardiopata, isso não tem sabe. Mas se eu tenho uma história que é um paciente talvez cardiopata, ou que eu fiz uma triagem de quadro, eu já direciono uma extensão do edema pulmonar de origem cardiogênica. Então, são exames complementares para nos guiar no momento. Digamos que a gente fez toda a intervenção naquele paciente, ele está apto, mostrando para nós, né, profissionais, que ele está apto para seguir para os exames. Então, existem vários exames para o edema pulmonar, né, da lei emergencial, e a partir da estabilidade, ter, né, uma dimensão maior da quantidade do edema. A radiografia ajuda bastante, né? Então, tem toda a demarcação alveolar e bronquial. E quando você evidencia o edema, geralmente é bem nessa porção. Essa porção é chamada perilar. Então, se a gente faz um raio-x onde está demarcado, que é bem na bifurcação ali da carina para os brônquios, isso já direciona também que pode ser um edema cardiogênico. Uma outra coisa, não sei se vocês vão conseguir ver, está vendo que tem uma linha aqui e uma logo embaixo? Essa linha é a região aqui da veia pulmonar e artéria pulmonar. Essa de cima, está vendo que está muito mais evidenciada do que a de baixo? Se eu for pensar numa congestão pulmonar, seja por qualquer problema cardíaco, a veia pulmonar é que sofre, que concorda, sai do ventrículo, regurgita o lado esquerdo, regurgita, né, acumula ali na veia pulmonar. Então, ela dilata, e isso é possível ver no raio-x, tá? O lado contralateral, então aqui, né, dá para ver umas leves circunferências, onde já nos mostra sobre carga de água. Claro, não vou demonstrar toda a anatomia no raio-x, senão a gente fica horas aqui. Mas aqui muito evidente, está vendo que está formando uma rede, né, bem marcada? Isso é um padrão bronquial e tem um chamuscado, seria um padrão alveolar. Isso é técnica, isso é utilizado, é ver. Claro que existe os imaginologistas para nos guiar. Mas com a prática, não começa a ter raio-x normal, para que uma hora você pegar uma dessas, você saber qual que é a origem. Então, independente se a gente sabe que ele é cardiopata ou não, a hora que o especialista avalia, ele vai saber que tem alterações no parênquima pulmonar, tá? E aqui seria uma BD, né, que é a veia dorsal, tá vendo que tem umas marcações nessa região? Aqui é possível ver o padrão também de edema pulmonar. Ele uma fica um pouco melhor. Então, essa aqui. Aqui é muito, tá vendo? Muito mais evidente que a outra. E olha o tamanho desse coração. Se a gente for dividir, 1, 2, 3, 4. O normal é até 3. Então, já tem uma expansão, remodelamento cardíaco. Tá vendo que está empurrando até a traqueia? Porque ele vinha ver aqui, ó. Então, tem uma sobrecarga aqui no lado esquerdo. Então, aqui o lado esquerdo e o lado direito. E aqui muito demarcado. Então, isso seria o edema pulmonar perilar, provavelmente de origem cardiogênica. Aqui, ó, dá para ver muito mais, né, o lado contralateral esquerdo. E a cadeira é a mesma coisa. Então, você pode pensar que todo o lado direito, aqui lado direito, aqui ventrículos, aqui esquerdo e ventrículo esquerdo. Olha o tamanho desse ato. Né, provavelmente a borda da aurícula, que é uma porção a mais ali composta do lado, ela está dilatada. Então, o coração engloba toda essa região.
E aí, né, para a gente confirmar qual a causa base em si da doença cardíaca, tem o ecocardiograma. Então, existem alguns cortes específicos. Então, nesse caso, dá para avaliar a degeneração da válvula. Claro que não tem o Doppler, mas se colocasse o Doppler, dava para ver o fluxo de um ventrículo, esse é o ventrículo esquerdo, para o átrio. Então, ou seja, voltando para onde não deveria. E aí, por isso que a gente evidencia esse átrio muito grande. Tá? Então, aqui, ó, existe uma proporção, né, dentro de algumas medidas ecocardiográficas, que o valor aqui, nessa imagem, quer ver aqui próximo, então, essa medida, que o valor é 1,6 em média. Se for fazer uma medida daqui até aqui, a proporção do tamanho desse átrio está muito maior que a outra. Então, isso já nos mostra um índice congestivo. Aqui em relação ao edema pulmonar, então, na hora que muitas vezes vai fazer um ecocardiograma, né, o corte para avaliação cardíaca, também evidencia essas linhas verdes. Então, aqui está o lado pulmão. Está vendo essas formações? Isso é indicativo de edema pulmonar. Tem que criar se ela é cardiogênica, se é não cardiogênica, se é pós-contusão, se é infecciosa, se é acúmulo de líquido. Então, consegue diferenciar a partir da base da causa da doença. É importante entender o estadiamento antes da gente intermediar no atendimento emergencial. Então, hoje, né, pelas diretrizes, existem algumas classificações entre A, B, C e D, sendo que a A é aquele paciente com uma raça específica pré-disposta, onde o embasamento do estudo é o Cavalier. Então, paciente, né, o cão Cavalier, a raça, ele naturalmente ele já entra numa classificação. Hoje, cães dessa raça, por volta dos 3, 4 anos, eles já podem desencadear a degeneração do alvar. O B, ele é dividido para aquele paciente que a gente identifica o sopro na avaliação física. Só que o B1, né, uma subdivisão, é aquele cão que não tem nenhuma mudança do tamanho cardíaco, seja no ecocardiograma, seja no raio-x, e não tem sintoma, mas a gente pega o sopro na rotina. Esse paciente é aquele que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tem que tratar? Especificamente, não. Mas é o que você deve acompanhar, pelo menos a cada 6 meses, 1 ano. Porque lembra que eu falei que no imediato há um mecanismo compensatório, mas depois ele descompensa? Então, se a gente pega nessa triagem, é o mais adequado. Né? Eu evito que ele descompense. E o B2 é aquele paciente que não tem nenhum sintoma ali, né, como tosse, cansaço, a intolerância facial, mas ele já tem mudanças do tamanho cardíaco, seja numa radiografia, seja no ecocardiograma. Aqui já entra com tratamento, eu falo um pouquinho para frente. E o C é o que a gente pega na rotina, que é o paciente que tem edema pulmonar muitas vezes. É o que já tem todos os sintomas, né, sinais clínicos associados às mudanças de remodelamento cardíaco. E o B é o paciente cardiopata que não está mais responsivo a medicações. Então, pensando em terapia, o A não necessita, o B, no caso do B1, apesar dele já ter o sopro, já ter a doença cardiovascular, ele não precisa receber tratamento. O B2, a partir de novos estudos, por mais que ele não tenha sintomas, sinais clínicos, ele já entra numa classificação onde a gente tem que tentar melhorar a contração cardíaca e a dilatação e, consequentemente, a pressão dentro de um vaso. Hoje, uma medicação que exerce isso é o clonidina. Então, mesmo aquele paciente não tenha um sinal clínico, mas que desencadeia mudanças ecocardiográficas ou radiográficas, já entra com essa terapia. O C é o paciente que entra com combo, né? Ou seja, são medicações que a gente vai trabalhar com diurético, ou seja, evitar o grau de congestão, trabalhar com medicações que controlam o sistema renina, né? Porque lembra que o sistema renina-angiotensina é bom no início, depois ele se torna ruim, então eu tenho que brecar a ação dele.
Existe uma linha farmacológica que é a espironolactona, né, onde ela vai ajudar principalmente como evitar ou minimizar um remodelamento cardíaco, mas, claro, tem uma mínima ação diurética, a base de ômegas, né, e dependendo do grau da doença, outros bloqueadores, né, que entra nos bloqueadores de canais de cálcio, que é para trabalhar em relação à volume, à dilatação. Então, isso aqui, de imediato, é para aquele tratamento que já se tem um diagnóstico não emergencial, tá? Então, é um paciente em tratamento crônico. E o B é basicamente as medicações da classificação C, junto com uma agregação de outros tipos de diurético, dependendo hoje que a gente tem no mercado, é a torazemida. Não estou dando tanta ênfase nesse porque é aquele paciente que vai tratar de forma crônica, é a hora que teve o diagnóstico e se teve a classificação. O que seria importante? O paciente que vem descompensado para a gente, que é entre o C e o D. Então, independente, né, da terapia que a gente for exercer para aquele paciente, a gente tem que pensar que no edema pulmonar agudo, a gente tem que restabelecer a hemodinâmica dele. Então, lembra que eu falei, se não tem uma hemodinâmica, ou seja, uma pressão adequada dentro de um vaso, uma contração ventricular, né, uma sístole adequada, uma diástole adequada, ou débito cardíaco falho, não adianta restabelecer. Né? Então, o objetivo principal é a hemodinâmica dele. Para isso, é feito monitorações sequenciais, claro, de acordo com o que aquele paciente permite, tentar melhorar a pré-carga, a pós-carga, a frequência cardíaca, a contração e o oxigênio, fornecer isso para ele. E aí, a partir do momento que consegue melhorar o débito, é tentar trabalhar que esse fluxo regurgitante, né, ou seja, um fluxo que volta lá para os atos, melhora. É possível? Infelizmente, em alguns casos não, porque é algo mecânico. Né? Para isso evitar 100% de regurgitação, teria que ter um transplante de válvulas. E isso hoje na medicina veterinária ainda não é eficaz. Tá? Então, a partir do momento que melhora os sinais clínicos relacionados ao débito ou as pressões venosas lá no pulmão, né, na artéria pulmonar, a gente consegue melhorar o nível de congestão e tentar minimizar uma alteração pulmonar também. Imagina aquele cardiopata tendo sequenciais crises respiratórias por edema. O pulmão fora vai falhar também. Então, quando a gente vê o paciente agora, imediato, chegou para mim, né, todo o hospital chegou, o doutor falou que está com dificuldade para respirar e está roxo. A maioria das vezes é isso. A gente tem que controlar a ansiedade. Geralmente é aquele paciente que está eufórico, ansioso. Lembra que eu falei quem manda ele? Então, a partir do momento que eu tentar manipular com ele, vai ser negativo. É um ciclo vicioso, ele vai tentar respirar mais, ele vai se debater mais. Então, é importante controlar a ansiedade. Existem hoje vários fármacos, né, para controlar isso, mas é primordial naquele momento. A partir disso, fiz a medicação ansiolítica. Né? Hoje, o mais utilizado é o butorfanol na rotina, que é um opioide. Relaxou aquele paciente, é fazer a suplementação de oxigênio. Como? Como o paciente permitir, seja com máscara de oxigênio, seja com uma cânula nasal, então uma sonda que a gente coloca no nariz para fornecer maior fluxo de oxigênio. Só que tem cachorro que não deixa colocar essa sonda, porque incomoda. Existe uma forma que é o colar de Crowley, que é, né, colocar um colar elizabetano, fechar com o filme e colocar a cânula de oxigênio para dentro. É a melhor? Não. Assim como a máscara ou mesmo a câmera de ventilador é a melhor? Não. A melhor hoje é a câmera de oxigênio. Né? Eu fornecer diretamente, não vai ter tanta remissão de oxigênio de forma externa. Porém, nem todos os pacientes permitem, mesmo, às vezes, fazer uma tranquilização. Então, o paciente vai nos determinar, a gente sabe o que fazer. Agora, o paciente vai direcionar o que deve ser primeiro ou não. Diurético, é aquele paciente que está com gesto, acumulando sangue nos vasos pulmonares. E aí, intermediando a liberação, a formação do edema pulmonar. Então, eu tenho que
enxugar ele, entre aspas. Como que a gente faz isso? Com diurético. Então, é muito nítido na rotina que aquele paciente cardiopata, ou seja, vamos dizer assim, o edema pulmonar que vem, se ele responde nas 4 horas iniciais, o prognóstico dele é muito melhor. Agora, se ele não está respondendo nas 4 horas, a gente já sabe que o prognóstico dele vai ser muito pior. Por quê? As 4 horas são o tempo hábil para a gente trabalhar com a dose máxima da furosemida. Então, de imediato, a gente trabalha com 2 mg/kg, geralmente intramuscular. Por quê? É aquele paciente que talvez não permitiu um acesso venoso. Então, a gente faz muscular. A absorção é mais lenta? Mas eu tenho que garantir a absorção. Então, eu vou ter a garantia que absorve, né? Acaba que eu não vou forçar o paciente a tentar pegar, a gente pegar um acesso venoso, ele se debate, ele fica mais ansioso, ele puxa, ele tenta respirar mais, a frequência cardíaca dele aumenta. Então, é tudo que eu não quero. Então, muitas vezes a gente prioriza fazer 2 mg intramuscular, às vezes 4 já de imediato, e depois vai seguindo a cada 2 mg. Então, eu faço na primeira hora, no horário de chegada. Dentro de 1 hora melhorou, ok, seguro. Dentro de 2 horas melhorou, eu faço mais 2 mg. Ah, não, fiz 2 mg, não melhorou dentro de meia hora, 1 hora, eu vou fazer já de forma sequencial. Claro que eu lembro que eu falei no início, então não adianta eu fornecer só oxigênio e fornecer só diurético, se eu não controlar o que está falhando lá atrás. Não é só um líquido, um sangue retido com gesto. Eu tenho que avaliar se é uma hemodinâmica do coração que não está bem. Então, uma contração, né, um débito cardíaco falho. E aí é a hora que a gente tem que determinar. Então, existe, né, a forma terapêutica da furosemida em bolos, muscular ou intravenoso, de acordo com o que o paciente permitir. A furosemida em infusão contínua. Particularmente, eu uso em poucos casos, nunca tive tanta resposta, mas isso vai de acordo com o paciente e o momento. E a partir do momento que eu estou tranquilizando aquele paciente, já fiz a furosemida intramuscular e acalmou, eu vou fazer o restante das manobras. Então, eu vou fazer uma cateterização venosa, vou começar um aquecimento dele, que muitas vezes o cardiopata ele chega hipotérmico, né? Porque fluxo de sangue está pré-determinado para os órgãos-alvos, coração, rim, cérebro, pulmão. E a parte periférica, muitas vezes, não tem fluxo sanguíneo, então ele chega com a temperatura baixa. Então, nesse momento, a hora que o paciente me permitiu, eu vou fazer nas outras coisas. Já vi muito na rotina de todo mundo falar, vamos pegar a veia, vamos canular, vamos colocar no soro. Não é, calma, o paciente manda. Então, espera, é melhor fazer, às vezes, uma meditação intramuscular. Só fornecer o oxigênio, nem que seja por 15 minutos, deixa ele ali com calma, do que às vezes ficar tentando pegar ele, forçar a hora demais e ser prejudicial para ele. Então, a manutenção da temperatura ela é importante, né? A umidade também. Então, tudo que melhora o fluxo de entrada de ar para aquele paciente é importante, né? Então, se eu tiver uma sala também muito quente, com baixa umidade, é ruim. Se eu tiver um paciente que está deitado de forma incorreta, que está pressionando, digamos, na região cervical, a entrada de ar de fluxo ele vai ser comprometida. Então, essas manobras também devem ser essenciais. Lembra que eu falei que não adianta controlar só o volume, ou seja, tentar controlar o índice de congestão dele, a congestão naquele momento, corrigir só o edema pulmonar. Se o coração está falhando, independente da disfunção cardíaca, né, seja valvar, miocárdio, o coração não está conseguindo contrair bem para mandar um fluxo de sangue, ou seja, mandar um débito cardíaco adequado. Eu tenho que melhorar essa contração. E aí existem os fármacos emergenciais. Um deles muito utilizado é a dobutamina. Só a dobutamina, ele é aquele cardiopata com edema com pressão baixa. Será que a pressão baixa dele, eu tenho que alterar a resistência, ou seja, mudar a pressão dentro de um vaso? Não sei, porque às vezes é um paciente renal, né, já é um nefropata,
que já está com a resistência vascular aumentada, ou seja, a pressão dentro daquele vaso já é muito grande. Então, não adianta aumentar a pressão de sangue ali se o coração não está contraindo bem. Então, às vezes, vale muito mais a pena trabalhar com algo que contrai aquele coração, trabalhe com a dilatação, do que só trabalhar com a vasoconstrição ou fluxo dentro de um vaso. Por que eu estou falando isso? Porque uma outra medicação que a gente usa muito para pressão e hipotensão, na emergência, né, no paciente crítico, são os vasopressores, né? A adrenalina, a vasopressina. Então, a norética, muitas vezes no cardiopata não é a melhor escolha, porque ele já está tendo aumento da resistência vascular, ele já está com contração de grandes vasos. Para que eu vou modificar isso, sendo que eu posso trabalhar com a base cardíaca? Que aí a dobutamina é muito mais eficaz. Muitas vezes, então, o paciente vem com alterações de pressão, ou muito alto ou muito baixo. Antigamente, teve consenso ainda, a gente escreve um pouco o uso do sódio, isso já está trabalhar com o nível de água, então vai gerar uma vasodilatação da artéria. O problema é, o objetivo dele é reduzir pressão arterial. Alguns cardiopatas, ele tem problema pulmonar e a pressão muito alta. O problema é, a hora que a gente inicia um potencial, a pressão cai muito rapidamente. Então, é muito mais fácil, né, delegar um cuidado de uma hipertensão do que uma hipotensão. A hipotensão é muito mais deletéria. Então, até que ponto vale a pena usar um microcrucial? Hoje, na rotina, muito dificilmente a gente usa. Primobendan, né? Então, alguns autores, pensando no consenso, nas diretrizes da insuficiência cardíaca, recomendam já a instituição da medicação, né, do primobendan, que tem ação de vasodilatar e contrair, já no leito emergencial. O problema é que nem sempre todo paciente está com nível de consciência adequado. Então, administrar algo por via oral é um pouco complexo. Nos Estados Unidos já tem a forma injetável, né? Aqui no Brasil ainda não tem. O inibidor da ECA, né? Então, é algo muito parecido com o estadiamento C, né? Então, controlar o sistema renina, angiotensina, ele é importante, mas depende do momento. Se é um cão que chega em choque para mim, chega hipotenso, hipotérmico, que já está com um déficit cardíaco, eu trabalhar com o inibidor de ECA, talvez eu possa piorar aquela pressão sanguínea naquele indivíduo. E se eu já tenho um débito cardíaco reduzido, concorda que o fluxo renal vai ser menor também, se eu não estou injetando a quantidade suficiente? E isso faz, né, o inibidor da ECA faz muita contração de arteríola lá no rim. Então, se eu contrair mais, vai chegar talvez menos fluxo ao rim. Então, talvez não é o momento de usar. A hora que o paciente destabilizou, que é o paciente que a gente vai tratar de forma crônica, aí sim ela deve ser instituída. Tratamentos mecânicos, né? Então, muitas vezes, se for, por exemplo, um edema pulmonar e junto tem uma neoplasia pulmonar, que está fazendo efusão pleural, tem que abordar tórax encefálico. Ou é um paciente que vem edema pulmonar e vem com insuficiência cardíaca do lado direito e está formando efusão abdominal. Então, a gente tem que drenar, porque a pressão intraabdominal piora a complacência e mesmo relaxamento pulmonar. E aqui é algo, né? Então, basicamente, até para finalizar, o tratamento geral do paciente emergencial é isso. Não é muito, né? Claro que você tem que saber, você tem que ter a calma durante a emergência. É o paciente que manda, a prioridade é oxigênio, tranquilizar ele e medicações para evitar ou minimizar a congestão venosa ali. E é algo que eu sempre falo, né? Que hoje muita gente, eu fui uma delas, que se confundia quem é o paciente cardiopata e quem é o pneumopata, né? Então, os sinais que ele nos dá, então o cardiopata ele vai ter geralmente a disciplina inspiratória, não está tendo aqui a troca, né? Vem cianótico, o pulso está fraco. Por que o pulso está fraco? Primeiro porque não está tendo um débito cardíaco adequado, ou seja, o fluxo de sangue, né, circulante está diminuindo. Então, a pressão dentro daquele vaso vai estar diminuindo.
Por isso que é ativado a resistência vascular, né? Mecanismo de vasoconstrição. Então, o que eu costumo tratar? Se eu não tenho perfusão periférica, o membro do cão, do gato, né? Então, região periférica, focinho, nariz, perdão, focinho, está gelado, né? Aumento do tempo de preenchimento capilar, então a perfusão dele está reduzida. Hipotermia e hipotensão que eu comentei. Então, esse é o paciente cardiopata. Claro, saber o histórico dele, saber a avaliação física do edema, função, é importante. Pneumopata é muito parecido. Muitas vezes ele dá hidrodispneia e portopneico, e aí ele pode ter uma dispneia inspiratória ou expiratória. Depende, né? A gente está lidando com uma broncopatia, a gente está lidando com uma doença pulmonar crônica, uma asma imunidade, por exemplo. Ele vai nesse anótico, só que a perfusão, teoricamente, ele está bem, o coração está trabalhando bem. Então, teoricamente, é para ter uma perfusão periférica adequada. Né? O problema do pneumopata é justamente a troca de oxigênio pulmonar e a entrega daquele oxigênio aos tecidos. O TPC ele pode estar normal ou aumentado também. Isso vai depender do aumentado de acordo com o teste perfusional. Muitas vezes ele pode estar normotérmico, né, se não tiver outras alterações, com as prioridades também. Então, é importante saber porque adianta fazer o diurético aqui? Adianta só fazer o diurético aqui? Não. E às vezes o diurético nessa condição nem é aconselhado. Porque o diurético, se a gente for pensar a furosemida, ela vai agir lá na pressão hidrostática, lá dentro do vaso. Se eu não tenho alteração dessa pressão hidrostática, está normal, para que eu vou entrar com fármaco que age nessa região? Né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque é o que mais confunde. É o que eu sempre falo, tratar o pneumopata achando que é o cardiopata, ele morre. Tratar o cardiopata como o pneumopata, ele ainda vive. Por quê? Você acaba usando diurético. Agora, focar isso aqui só no diurético, você mata ele. Tá? É isso. Vanessa, muito obrigada pela palestra, foi muito proveitosa. E eu tenho uma dúvida. Como que a gente faz o ajuste da dose dos fármacos no paciente nefropata? Tá. Você precisa ou você não precisa, né? Depende, assim, por exemplo, assim, a furosemida é o que eu falo que a gente tem que entrar em equilíbrio com o nefropata, né? Sempre. Porque, ao mesmo tempo, eu exercer um aumento de pressão aos rins, né, e controlar o fluxo de saída de volume, é ruim, porque o rim ele tem uma capacidade limitada, eu consigo filtrar até isso. Se vem mais água, eles se esforçam demais. Só que ao mesmo tempo eu falo, se falta sangue porque está congesto lá no coração, lá no pulmão, ou seja, o débito cardíaco está falho, concorda que também vai chegar pouco sangue? Então, nesse caso, eu dependo muito da condição. Então, por exemplo, já teve paciente que chegou em edema pulmonar, veio, a creatinina está 2 e pouco. Eu mantenho igual a minha dose, né? Então, 2, 3, 4 por vez. Agora, já teve paciente cardiopata que foi nascido de creatina. Tipo, claro que é valor numérico, né? Mas se eu vejo que o dano renal é maior, eu tento reduzir a dose. Tirar a furosemida, eu não tiro. Mas aí você usa a menor dose, no caso, aqui. Sim, a menor é 1 ou 2, dependendo. Você não diminui o menos. Não. Tirar não, pensar que é um sangue acumulado, tá com jeito, para parar. Se eu não melhoro o débito cardíaco, se eu não mandar sangue para os rins, o rim vai sofrer também. E o rim vai falar, vamos ativar o mecanismo. Aí começa a ativar quem? O sistema renino. Aí tenta puxar mais água. Se puxar mais água, quem vai sofrer? O coração. Eu falo para todos os tutores que eu atendo hoje, eu tenho que é uma coisa ruim, é a doriótica. Literalmente é o que eu uso. Por quê? Hoje eu aconselho, então, eu mostro durante as consultas o tutor avaliar o paciente cardiopata. Ele fazer exercício com PPC, ver temperatura, ver frequência respiratória. Mas eu também peço para ele avaliar muita condição renal. Então, se mudou a quantidade de água, se ele está mais seletivo para comer. Porque eu falo, se eu não tiver um reequilíbrio do coração, eu não vou reequilibrar o rim. E vice-versa.
que um falha, o outro vai falhar consequentemente. Então, hoje, a síndrome cardiorenal, eu acho que é a situação mais perplexa que a gente vive. É fácil reverter? Não. A maioria dos casos vão a óbito quando chega nessa condição. A maioria. Porque a gente fica com dois mecanismos que falham, né? Se eu dou muito diurético, eu sobrecarrego o rim. Se eu não dou diurético, falta sangue aos rins. Aí você fala, pera, pra onde você vai? Então, você tenta equilibrar. Uma hora vai falhar, não tem como. E a hora que um falhar demais, o outro para, né? Então, por exemplo, eu citei a torazemida. A torazemida hoje foi o diurético novo que saiu. Ele é muito potente. Ele é quase 40 vezes mais potente que uma furosemida. O problema é, se ele é 40 vezes mais potente para ação congestiva, ele é 40 vezes mais deletério ao rim. Então, aí você fala, que momento eu entro? A hora que o paciente está entrando na fase terminal. Que é a hora que não tem, não tudo nada. Então, é a parte hoje mais difícil. Assim. Eu já peguei paciente cardiopata que eu perdi, tipo, aquele paciente por conta de um dano renal, que eu não conseguia amenizar. Já peguei paciente cardiopata que eu perdi ele por AVC, que a gente esquece da região cerebral, mas eu não tenho sangue ao cérebro, eu não tenho sangue ao cérebro também. Então, é muito dano, né? Por isso que eu falo, não adianta só controlar a congestão se eu não controlar o quanto de sangue vai aos tecidos, né? Então, é muito isso. Meu Deus do céu. É difícil. Obrigada. Eu tenho duas perguntas para você. Várias. A primeira é a filosofia. Você sempre institui esse bolus antes de pensar na infusão contínua ou tem pacientes que você rejeta que não faz bolus? Eu vou falar uma por prática e outra por consenso. Prática, todas as vezes que eu fiz infusão de imediato, deu super ruim, super ruim. Tipo, eu não recuperei o paciente nem uma hora. Então, hoje, eu prefiro fazer de volta. O consenso, eles falam que imediato são bons. Né? Eu já vi colegas meus que preferem trabalhar com a infusão contínua. Se a gente for pensar, o nível de congestão é muito alto. Então, quanto eu tirar ele de imediato, melhor. Então, se eu tiro ele de imediato, o bônus é melhor, porque eu trabalho com uma dose de infusão contínua 0,66. Uma dose em bolos é 2 a 4. Então, ou seja, eu estou trabalhando ali muito mais. Então, eu tiro. A infusão contínua, ela se torna, vamos dizer assim, com mais benefício para evitar que essa congestão continue. Né? Então, vamos dizer assim, que eu entro no limiar depois. Na prática, bônus eu achei muito melhor. E hoje, às vezes, eu trabalho para ter paciente muito mal, que é aquele chocado, que vem potência hipotérmico. Às vezes, eu trabalho ainda com 4 miligramas. Tem que tomar cuidado, né? Porque a partir do momento que eu estou em potência, fazer um diurético, às vezes eu pioro também. Mas hoje, na minha prática, sempre bônus. A maioria das vezes. Já teve uma leva que foi infusão, mas hoje eu prefiro nem usar. E aí você observa por 4 horas e se ele não excluir essas 4 horas. Aí a gente. Então, depende. Teve paciente que nas 2 horas imediatas é aquele que você já viu se melhorou. Então, por exemplo, a gente usa como base a 8 miligramas totais. Então, se eu fiz 2, opa, não melhorou muito, fiz mais 2. Fiz mais 2, é 6. Opa, já está dando 2 horas ali, não está melhorando? Talvez nessa hora eu já tenha ido para infusão contínua. Opa, não, fiz 2, está melhorando. Eu seguro um pouquinho. Aí espero mais 1, 2 horas. 1 hora para ele reduzir, tipo, sei lá, 10, 25% da ausculta. Por isso que eu até programo quem auscultou a primeira vez é quem mantém. Para entender até a disseminação da ausculta, sabe? Entendeu? E se respondeu, ok, está dando ali 2 horas, 3 horas, estou chegando quase no limiar de 8 miligramas, eu já. Graças a Deus, a maioria dos pacientes que eu falo, paciente cardiopata, a maioria responde em 4 horas. Quando que ele não vai responder? Quando é, sei lá, 4ª, 5ª crise dele de edema, quando é um paciente que vem com uma broncopatia associada. Então, tipo, aquela pacientinha que eu coloquei, ela tinha uma insuficiência cardíaca bizarra. Ela chegou a vir com edema pulmonar a primeira vez, restabeleceu quase a valor de normalidade, que não é comum. Ela veio uma vez depois em edema, mas no fim era pulmonar, né? Era um edema não cardiogênico.
E ela não melhorava, a gente deixou até escrever tudo, mas ela cardiopata. E era no cardiogênio, e aí a quarta vez que ela veio em crise respiratória é o edema pulmonar cardiogênico mesmo. E ali ela não respondeu bem. Então, quando eu vejo que o paciente não respondeu gênio 2, 4 horas, eu já começo a alertar o tutor. É aquele paciente que você não consegue desmamar do oxigênio, é aquele paciente que você faz diurético e ele entra com infiltração, e aí você já vê que não vai para frente. Então, geralmente, 2, 4 horas é o ponto-chave. E em relação à dúvida, eu tenho uma dúvida também. Se o paciente, geralmente não chega com hipotensos, né? Mas no caso de uma pressão limite, e você chega com um paciente que nunca fez tratamento, então não sabe que é cardiopata, você diagnostica tudo está entendendo. Você tem uma pressão limite, você já entra com o modelo anterioral do óleo, né? Sim. Depende. Hoje, a minha rotina prática hospitalar, eu tenho muito festa beira-leito, né? Então, eu tenho nutrição beira-leito. Aí eu faço focos, né? Que é a avaliação beira-leito cardiográfica. Então, se eu consigo avaliar uma doente, a contração, então, às vezes, se o coração está contraindo bem, está numa pressão no limite, às vezes, eu seguro, eu não faço nada. Só que eu também vou monitorando, porque às vezes na hora que eu faço diurética, essa pressão cai. Então, aí talvez eu trabalhe em volume, talvez, porque depende muito. Porque se eu trabalhar numa prova de carga volumétrica, eu posso piorar também o tempo. Tu fiz o copo, está contraindo menos, a minha pressão está no limite, eu já prefiro estar com dúvida. Então, assim, a decisão da dúvida vai muito da avaliação física, né? O pulso fraco tem que ser extremamente aumentado, uma temperatura baixa. Se eu não tiver o foco, não manifeste aqui de imediato. Se eu tiver, ele que vai ser meu carro-chefe. Faço ou não faço no dúvida. Mas hoje, assim, dentro dos... Vamos pegar, assim, vaso-ativo, norep, vasopressina, dificilmente ela é a primeira escolha para o cardiopata. Até porque a maioria das vezes vai vir, mas não sabe nada. Você tem que tomar já cuidado sempre. A dobuta é a droga de eleição, né? Da cardiopata em relação à controle de pressão. Mas se está no limite, eu seguro. Né? Então, outra coisa que a gente esquece. Cão hipotérmico, naturalmente ele vai ficar hipotensivo. Por distribuição periférica, né? Está com choque distributivo, ele não está perfundido. Muitas vezes eu prefiro regularizar a temperatura para depois trabalhar com pressão. Quanto tempo? Às vezes meia hora já é suficiente. Então, eu avalio todo esse contexto.